Desde que a música é música, a farsa e a trapaça faz parte desse universo. Nesse negócio musical, as aparências enganam. Nem sempre aquele cantor que a gente vê na TV que faz bastante sucesso, aquilo que ouvimos, às vezes não é a voz dele. Pois muitas vezes o mundo musical é cheio de armadilhas e miragem, principalmente para o ouvinte, para a pessoa que está escutando. E quem pensa que isso acontece só a nível internacional, está bem enganado. Aqui no Brasil, por exemplo, na década de 90, nós tínhamos a conhecida novela Chiquititas, que fez bastante sucesso, principalmente pelas músicas. A gente que era criança na época, devido à inocência, acreditava que as personagens cantavam. Era uma vez, e assim começa a história. Mas na verdade, depois a gente descobriu que elas eram dubladas. Era uma vez uma grande família. E isso também é bem comum no cinema, como por exemplo no filme High School Musical, que o Zac Efron fez bastante sucesso no primeiro filme cantando as canções. We're soaring, flying. If we're trying, so we're breaking free. E depois a gente descobriu que quem cantava as canções era o Drew Seeley. There's not a star in heaven that we can't reach. If we're trying. E por incrível que pareça, isso é bem comum na indústria musical desde os anos 60, 70, 80, 90, 2000. E isso acontece com muita regularidade. E exatamente no vídeo de hoje nós vamos explorar essas farsas. Vamos relembrar de cantores que fizeram sucesso no meio musical, mas na verdade não eram eles que cantavam. Então se você quer fazer essa viagem no tempo e relembrar dessas farsas musicais junto comigo, eu sou o Hiro, esse é o canal TV 80, o canal mais nostálgico do YouTube, e vai começar sua viagem no tempo. Hoje nós vamos relembrar de cantores e grupos musicais que eram fraudes, que faziam sucesso na música, mas na verdade suas canções eram cantadas por outros cantores que ficavam escondidos. A gente achava que eram eles que cantavam, mas não, eles só dublavam. Então se prepare, porque a viagem hoje é longa. E o primeiro da nossa lista é o grupo mais conhecido que precisa estar em primeiro lugar, que é o Milli Vanilli. Esse se tornou o caso mais conhecido de fraude musical e recentemente ele voltou à tona, sendo relembrado em algumas notícias, devido à série Irmãos Menezes Assassino dos Pais, que trazia em sua trilha uma música da dupla, que foi a música Girl, I Gonna Miss You. E para você entender a história, no ano de 1987, o produtor alemão chamado Frank Farian descobriu o francês Phoebe Morvan e o alemão Rob Pilatus, que eram dois rapazes dançarinos que dançavam para a cantora Sabrina. Então Frank acabou percebendo que aqueles rapazes chamavam a atenção pela sua aparência, pelo sex appeal, pelo estilo dos dois, e resolveu transformar os dois em uma dupla para cantar música pop e fazer sucesso. Só que tinha um porém, o Frank não gostou da voz dos dois. Achou que eles não cantavam muito bem, mas queriam a aparência dos dois, o estilo de dança dos dois, porque isso, segundo o Frank, é que faria sucesso. Então ele resolveu fazer uma armação para enganar o público. Contratou 3 cantores para gravar as canções da dupla, na qual o Milli Vanilli usaria playback dessas canções nas suas apresentações. E esses cantores que foram contratados era o rapper Charles Shaw, o cantor John Davis e o cantor Brad Howell. Então os 3 gravaram as músicas para a gravadora e a dupla Milli Vanilli foi lançada no mercado musical e fez um extremo sucesso. Venderam milhões de cópias do seu álbum e chegaram a ganhar o Grammy no ano de 1990 de melhor artista musical. Só que esse castelo de vidro chegaria no final no ano de 1990, pois os dois foram fazer um show e estavam utilizando o playback, só que no momento o playback acabou travando, ficou enganchado em uma frase se repetindo, e os dois se desesperaram e acabaram saindo do palco.
Logo em seguida, isso deu uma extrema repercussão. Então o Frank, percebendo que as notícias caíam em cima da dupla Milli Vanilli, resolveu reconhecer publicamente que os dois não cantavam, que eles dublavam e que existia outros cantores por trás. Isso caiu como uma bomba sobre a carreira dos dois. E pouco tempo depois, eles foram obrigados a devolver o Grammy que haviam ganhado e suas músicas pararam de fazer sucesso com o grande público. As pessoas começaram a não acreditar mais em Milli Vanilli. E para tentar dar uma contornada nisso, eles resolveram lançar um álbum chamado The Real Milli Vanilli, onde trazia as verdadeiras vozes deles. Inclusive, como eles não tinham muita potência para cantar, nesse novo álbum trazia vários outros cantores que davam apoio durante as canções para eles poderem cantarem as suas músicas. Keep on running. Mas isso não deu certo, o público não acreditava mais em Milli Vanilli e o álbum acabou sendo um fracasso, fazendo a dupla chegar ao fim. E devido a todos esses problemas, o Robbie acabou não assimilando bem esse fracasso musical e acabou morrendo de overdose no ano de 1998. Já o Fábio continuou na carreira musical, mesmo cantando com a sua voz, não conseguiu mais o mesmo destaque da época do Milli Vanilli. Seguimos agora para o grupo Boney M. No ano de 1975, o grupo sueco ABBA fazia bastante sucesso. Então Frank Farian, o mesmo criador da dupla Milli Vanilli, resolveu criar uma versão para esse grupo, só que com artistas negros. Então ele contratou duas cantoras chamadas Marcia Barrett e Liz Mitchell e uma modelo chamada Maisie Williams, junto com um DJ chamado Bob Farrell, todos do Caribe. E assim, no ano de 1976 seria lançado o grupo Boney M. Só que tinha um porém, o Frank não gostou da voz do Bob. Então ele mesmo, o próprio Frank, resolveu gravar as canções do grupo logo no começo. E o Bob só faria dublar essas músicas. E novamente, deu muito certo, foi um sucesso estrondoso entre o público e as músicas caíram no gosto popular. Só que o Bob Farrell, com o tempo, passou a não gostar dessa situação. Ele queria realmente colocar suas vozes nas canções, mas o Frank não gostava nada disso e resolveu demitir o Bob do grupo. Logo em seguida, ele contratou outro cantor para substituir, só que o público não aceitou. O público não gostou desse novo cantor e exigiu que o Bob voltasse para o grupo Boney M. Então o Frank resolveu negociar com o Bob para ele voltar para o grupo, e o Bob, vendo que estava por cima da situação, disse que voltaria com algumas exigências: que seu salário fosse maior, que ele passasse a cantar as canções e que o grupo agora passasse a se chamar Bob Farrell e Boney M. E o Frank acabou aceitando, afinal o grupo queria o Bob de volta e isso passou a ser a nova realidade do grupo, mas o grupo não conseguiu fazer o mesmo sucesso a partir dessa nova organização. Seguimos agora para o Brasil, onde no ano 2000 surgiu um cantor chamado Cassino, onde a música Can't Get Over se tornou um grande sucesso, principalmente nas danceterias da época. E o cantor que se apresentava com o nome de Cassino era o Feder Cassini, que se tornou conhecido como Cassino em todo o Brasil. E por muito tempo, algumas pessoas achavam que ele era um cantor internacional, afinal, as músicas eram em inglês e ele se apresentou no programa Sabadaço do Gilberto Barros e na legenda aparecia que o Cassino era uma atração internacional que fez muitos cair nessa pegadinha. Cassino! Sábado com Gilberto Barros é Sabadaço. Aê, Cassinão! Só que uma surpresa, o Feder Cassini não cantava as músicas que ele dublava nas apresentações. Esse projeto Cassino foi criado pelo Fábio Almeida, conhecido como Jen, e pelo Ian Duarte. E quem cantava as canções do Cassino era o próprio Fábio Almeida, que depois apareceu e revelou isso para o grande público, que o cantor não era o Feder, e sim ele. Original, porque eu sou o cantor que canta a música original, cara. Mas, esse cara aqui... Eu tô aqui. O que você está achando que é? Can't get over you. Tell me you. Se tornando um caso brasileiro de um cantor que se apresentava, mas na verdade era dublado por outro.
Tá curtindo o vídeo, pessoal? Que tal deixar uma ajudinha? É só clicar no joinha, é de graça, é rapidinho. Clica no joinha porque você ajuda bastante o canal. O YouTube vai entender que você gosta dos vídeos do TV 80 e vai te recomendar mais nostalgia. Então, eu conto com a sua ajuda para deixar um joinha no vídeo. Agora seguimos para a Espanha, onde surgiu um grupo musical chamado Locomia. Esse grupo foi formado em meados do início dos anos 80 e os membros eram o Javier, que foi o criador do grupo, junto com Carlos, Manuel e o Juan. E eles ficaram bem conhecidos porque em suas apresentações eles usavam abanicos, que eram uma espécie de leques grandes que ficavam girando durante as apresentações, e também pelas suas roupas bem excêntricas, com ombreiras gigantescas que chamavam bastante atenção na época. E logo com seu primeiro single de divulgação, a música Locomia, eles fizeram sucesso internacional. Disco Ibiza Locomia, moda Ibiza Locomia. Só que no ano de 2022 foi revelado que os membros do grupo não cantavam, eles não tinham talento musical, eles faziam apenas uma performance. E quem cantava, na verdade, era o empresário do grupo chamado José Luiz Gil, onde, bem talentoso musicalmente, ele deixava sua voz mais grave e às vezes mais agudo, parecendo que era pessoas diferentes que cantavam durante a música. Mas o próprio José fez todas as vozes da canção, que se tornou sucesso a nível internacional. E isso só foi descoberto no ano de 2022, quando o documentário do grupo foi ao ar e essa história foi contada. Ou seja, o Locomia também era dublado por outra pessoa. Seguimos agora para a Itália, onde foi lançado um projeto musical chamado Baltimora no início dos anos 80. Baltimora foi um grupo que fez bastante sucesso, principalmente com a música Tarzan Boy. E o cantor do grupo era o Jimmy McShane. Ele foi contratado para o projeto para ser cantor de apoio e também dançarino. Só que logo ele assumiu o vocal principal da banda e passou a ser o cantor que se apresentava como cantor do Baltimora. Só que, mais uma vez, era fake news, ele dublava as canções. Quem, na verdade, cantava as músicas do Baltimora era o tecladista do grupo, chamado Maurizio Bazzi. O Jimmy McShane realmente forneceu a sua voz para as canções, mas somente como back vocal. A voz principal das canções era do Maurizio. Outro grupo também que enganou as pessoas foi o grupo Limp Bizkit. O Limp Bizkit foi criado pelo Steven Greenberg no ano de 1979, mas acabou fazendo mais sucesso no ano de 1980 com a música Funky Town. Só que nas apresentações musicais, no clipe e também na capa do disco, aparecia uma mulher loira que cantava e interpretava as canções. Só que, na verdade, não era ela a cantora do grupo, e sim a Cynthia Johnson. Ela era quem dava voz à canção, que foi lançada na época e era interpretada por essa cantora. A Cynthia só foi aparecer representando o grupo Limp Bizkit no ano seguinte, no ano de 1981, onde resolveram colocar ela realmente na capa do disco, e ela passou também a estrelar os clipes e as apresentações musicais que o grupo fazia. Mas o maior sucesso do grupo foi no ano de 1980, quando ainda era feita fake news com uma cantora diferente. Seguimos agora para o grupo C+C Music Factory, que foi um grupo criado pelos produtores musical chamado Robert Sylvalis e David Cole, que formaram o grupo no ano de 1989. E o grupo, ao estrear no cenário musical, acabou fazendo bastante sucesso e sua música ganhou reconhecimento e sucesso internacional, vendendo milhões de cópias na época. E a vocalista que aparecia na capa do disco, nos clipes musicais e nas apresentações era Zelma Davis.
Só que mais uma vez não era ela que cantava as canções, pois logo quando os produtores criaram o grupo, eles resolveram contratar cantores para gravar as canções, sendo eles o rapper Freedom Williams e a vocalista Martha Wash. Só que eles não tinham interesse na imagem dos cantores, somente nas vozes. Eles queriam as vozes para poder o grupo visualmente escolhido por eles dublar as canções nas apresentações. Só que a Martha Wash não ficou nada satisfeita quando viu que ela não foi convidada para fazer parte do grupo, que somente usaram a voz dela. Então, ela entrou na justiça contra os produtores, acusando eles de fraude e propaganda enganosa, além de apropriação comercial, e junto com os produtores também processou a gravadora Sony, responsável pelo grupo. E a Martha Wash ganhou os processos na justiça e teve que ser ressarcida. E a partir daí ela começou a fazer vários shows cantando as canções na qual ela deu voz para o grupo. Seguimos agora para mais um projeto que fez sucesso aqui no Brasil, que foi a Corona. O projeto Corona nasceu no ano de 1993 e foi criado pelo produtor italiano Francesco Bottemimpi, que era mais conhecido como Lee Meron. E ele resolveu criar um projeto de Eurodance chamado Corona. E ele escolheu para encabeçar esse projeto a brasileira Olga de Souza. E o maior sucesso da Corona foi a música The Rhythm of the Night, que acabou fazendo sucesso no Brasil e também internacional. This is the rhythm of the night, the night. Oh, can't you feel? Só que não é a voz da Olga que nós ouvimos ao escutar a canção. Afinal, a Olga foi dublada por outra cantora. Segundo os relatos, a Olga realmente era cantora e apresentou-se cantando para o produtor. Só que ele não gostou muito da voz dela, mas gostou da aparência e do estilo dela. Resolveu contratá-la, mas ela teria que dublar a canção. Ele iria escolher outra cantora para poder cantar as músicas do projeto Corona. E foram escolhidas duas cantoras que deram vozes às músicas que saíam no álbum, que foi a cantora Giovanna Bersola, conhecida como Jenny B, e a cantora Sandra Chambers, que é conhecida como Sandy Chambers. As duas foram responsáveis por dar vozes às canções do projeto Corona, e essas canções eram dubladas pela Olga durante as suas apresentações. This is the rhythm of the night, the night. Oh yeah. Então a Olga assumiu a identidade visual de Corona, apresentava-se no Brasil com esse nome. Inclusive fez uma participação bem relembrada no programa do Faustão. E agora você vai ver, mais do que nunca, porque a galera já tá com o sucesso na boca, porque a partir desse momento, Corona vai dançar o seu domingão, olha aí! This is the rhythm of the night, the night. Oh yeah. Outro grupo também incluído nesse cenário de fraude é o grupo Technotronic. O grupo surgiu na Bélgica na época da Eurodance e foi criada pelo produtor Joe Boget. E quando lançaram o primeiro álbum chamado Pumper Jump, no ano de 1989, fizeram bastante sucesso no meio musical. E a cantora que estava à frente do grupo no auge do sucesso foi a Feli Kinley, que era a vocalista do grupo e acabou fazendo bastante sucesso na época. As canções do grupo caíram no gosto popular, afinal a Eurodance estava em ascensão nessa época. A Feli é quem se apresentava em nome do grupo e também estampava as capas do álbum, só que novamente não era ela que cantava as canções eram cantadas por uma cantora chamada Manuela Camosin. E pouco tempo depois essa farsa foi descoberta e ao dar as explicações, o produtor explicou que a questão da Manuela não cantar foi porque quando eles assinaram um contrato com ela não sabiam que ela era menor de idade, mas ao descobrir que ela era menor não podiam deixar ela se apresentar. Então colocaram um modelo para ficar dublando as canções e utilizaram apenas a voz da Manuela. Então resolveram ratificar isso no disco seguinte, onde trouxeram a Manuela para cantar as canções agora maior de idade, onde ela participava das apresentações encabeçando os vocais do grupo. Mas o grupo não conseguiu fazer o mesmo sucesso da época do lançamento.
Seguimos agora para a década de 60, onde foi lançado um grupo chamado The Monkees. O grupo era formado pelo Michael, pelo Dave, pelo Mickey e pelo Peter, que foram 4 garotos escolhidos numa seletiva de 500 garotos para poder estrelar uma série de TV com esse mesmo nome. A pintura está começando a rachar. O encanamento não funciona. Estamos com 2 dias de atraso no aluguel e ele reclama. Ei, escutem, há uma porção de empregos aqui, podemos trabalhar. Onde a série foi ao ar no ano de 1965, que trazia uma banda de garotos no estilo dos Beatles, que cantava e fazia sucesso no enredo da série. E o grupo musical foi assumido pelo produtor Don Knitcher. Só que a rede de TV, junto com o produtor, queria apenas atores. Eles não estavam em busca de uma banda para cantar e para tocar os instrumentos. Então, na série de TV, as vozes dos cantores eram dubladas por cantores famosos da época. E até os instrumentos não eram eles que tocavam, eles apenas simulavam que estavam tocando os instrumentos. E as vozes que eram utilizadas no programa de TV era da cantora Carole King, do cantor Neil Sedaka e do cantor Neil Diamond. E o grupo acabou fazendo muito sucesso, se tornou ouvido por vários jovens da época, dando um bom sucesso comercial. Só que com tanto sucesso, os componentes da banda começaram a reivindicar e eles queriam seus próprios cantores, eles queriam cantar as suas canções e também tocar os instrumentos, afinal eles aprenderam a tocar durante as gravações, eles queriam tocar e cantar, queriam realmente assumir as suas funções. E com toda a exigência e protesto que eles fizeram, o produtor acabou permitindo que eles gravassem as novas canções e também trocassem os instrumentos. Mas a partir daí o grupo começou a deixar de fazer sucesso, a audiência da série começou a cair e o programa de TV foi cancelado. Junto com isso, o vocalista da banda acabou saindo, que fez os The Monkees acabar. E os The Monkees deu tanto trabalho para o produtor Don, exigindo que eles fossem os cantores da banda, fazendo protestos e tudo mais, que quando ele assumiu a produção musical de outra série, foi lançada uma banda chamada The Artists. Só que dessa vez ele não quis utilizar os atores da série, utilizou desenhos animados para poder fazer a divulgação das canções, exatamente para evitar problemas. E agora, a penúltima da nossa lista é a dupla Modern Talking. Modern Talking é uma dupla alemã composta pelo Thomas Enders e pelo Dieter Bohlen. E essa dupla acabou fazendo bastante sucesso na década de 80. Suas músicas caíram no gosto popular e algumas são sucessos até hoje, como por exemplo a música Cherry Cherry Lady. Cherry, Cherry Lady, going through emotion. Só que no ano de 2001, quando ambos os cantores da banda já estavam aposentados, eles contaram que não eram eles que cantavam os falsetes das canções. Afinal, as canções da dupla tinham bastante falsetes, principalmente nos refrões. Inclusive foi revelado que o Dieter, que é o loiro da dupla, nunca cantou nenhuma das canções, ele nunca chegou a colocar voz em nenhuma das canções. Só o Thomas é que cantava algumas partes das canções. E que eles tinham contratado 3 cantores para fazer as partes dos refrões das músicas, inclusive os falsetes. Que foram os cantores Rolf, Detmer e Michael, na qual esse trio de cantores eram quem faziam os refrões e as partes de falsete de todas as suas canções. Quando essa história caiu na mídia, acabou dando bastante repercussão. Então esses 3 cantores que gravavam as músicas do Modern Talking resolveram formar um grupo musical chamado Sisters in Blue, cantando as canções e mostrando realmente que eles eram os cantores. Mas esse trio acabou não fazendo sucesso. E para finalizar o nosso vídeo, uma das faixas musicais totalmente inusitadas é com o cantor Michael Jackson. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Calma aí que você vai entender a história. O Michael Jackson ele não era dublado por ninguém. Ele realmente era um excelente cantor, um cantor incrível. Só que após a sua morte, ele acabou sendo vítima disso. Pois no ano de 2010, praticamente um ano após a morte, a gravadora do Michael resolveu lançar um álbum póstumo. Segundo a gravadora, eram com canções que foram gravadas pelo Michael Jackson, não foram finalizadas e não entraram para nenhum álbum. Seria um álbum com canções inéditas gravadas pelo rei do pop que até o momento não foram lançadas.
Logo de início, isso acabou dando uma repercussão negativa, principalmente com a família do Michael Jackson, que considerou um desrespeito serem lançadas canções que não foram finalizadas pelo Michael. Afinal, o Michael ele era bem detalhista nas suas canções, nos seus projetos. Ele sempre gostava que tudo fosse feito com extremo capricho. It's true, we'll make a better day, just you and me. Sorry, I forgot. O que os familiares não sabiam é que algumas canções que seriam lançadas no álbum nem foram gravadas pelo próprio Michael Jackson, que eles contrataram um cover para cantar essas canções e lançariam dizendo que foi o Michael Jackson. Será, meu? Será? Só que quando o álbum foi lançado, a filha do Michael Jackson, Paris Jackson, percebeu que o pai não cantava alguma das canções do álbum. Então ela estava em uma conversa de vídeo com alguns de seus amigos e ela falou para os amigos que algumas das músicas daquele álbum não eram cantadas pelo pai, e sim por um cantor chamado Jason Malati, que tinha a voz bem similar ao pai dela. I call my baby, telling her I'm on my way. I asked her why you crying, baby, dry your eyes. I'm tired of all your lies, so baby, don't. Aí, Michael, é você? Não, Michael. E essa conversa acabou vazando na internet e deu muita repercussão. A mídia começou a lançar direto informações de que as músicas que tinha no álbum póstumo do Michael Jackson não era gravada por ele, que foi fraude. E com a repercussão dessa notícia na época, no ano seguinte, no ano de 2011, o cantor Jason Malati acabou publicando na sua rede social um depoimento onde ele admitia que realmente era verdade. Ele havia gravado algumas canções do álbum para ser lançada como canções cantadas pelo Michael Jackson. Inclusive ele deu nome e falou qual eram as canções que ele gravou, que foi a música Breaking News, a música Keep Your Hand Up, a música Monster e a música Style. Ou seja, 4 canções que tem no álbum póstumo de Michael Jackson do ano de 2010 não são cantadas por ele, e sim por um cantor que tem a voz similar a dele. Só que realmente as outras músicas que tem no álbum, sim, são gravadas pelo Michael Jackson e foram canções que não foram finalizadas e não entraram em nenhum álbum. A própria Paris chegou a falar para a revista Rolling Stones que as outras músicas eram gravadas pela voz do seu pai, como por exemplo a música Hold My Hand. Então, nem o próprio Michael Jackson acabou escapando dessa farsa musical. Mesmo após a sua morte, a gravadora aproveitou para contratar um cover, um cantor que tinha a voz bem similar ao do Michael Jackson, para lançar canções em nome dele. Então, como vocês puderam ver, o cenário musical está cheio de fraudes. Vários cantores que apareciam na TV na época não eram realmente suas vozes que estavam na canção. Isso hoje seria mais difícil de acontecer, porque hoje o meio musical, eu já observei que as pessoas não dão muito valor à questão da voz do cantor, se o cantor realmente canta bem. Hoje o que eu percebo nas gravadoras é que elas querem cantor que tenham músicas chicletes, aquelas músicas com letras repetidas, que colam na mente das pessoas e fazem um sucesso estrondoso, mas pouco tempo depois desaparecem, e também cantores que tenham um sex appeal bem grande, que sensualize, que sejam excêntricos no palco. E isso hoje é o que importa para a indústria musical, a imagem e músicas chiclete. A questão da voz hoje é totalmente deixada de lado. O cantor não precisa cantar nada, basta saber estar no palco, dançar, sensualizar e se vestir bem. A voz ficou totalmente em segundo plano. Teve noite que não querer beber veneno. E deixa aqui nos comentários se você sabia de todos esses casos que eu falei aqui no vídeo. Deixa também algum outro cantor ou banda que eu não citei nesse vídeo e que também é uma farsa musical, que não canta as suas canções. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. Então, pessoal, gostaram desse vídeo? Se gostou, não esquece de deixar o joinha, ativa as notificações, deixa um gostei, porque esse vídeo deu bastante trabalho para fazer. Então, se você gostou, compartilha, inscreva-se no canal se não é inscrito e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80!